Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel. Um assunto muito interessante que o inscrito trouxe e eu quero compartilhar com você. Modelo de distribuição mensal por projeto. Olha que desafio legal que eu vou fazer para você agora. Imagina que você trabalha com projetos e quer fazer uma planilha de distribuição mensal dos desembolsos dos projetos. Mas, de acordo com o início e fim dos projetos, você precisa aplicar esse desembolso em meses diferentes e de forma linear. Mas você não quer fazer isso manualmente. Claro, você quer utilizar fórmulas inteligentes do Excel. É o que nós vamos fazer aqui para solucionar esse problema. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Antes de falar sobre a solução desse problema, eu tenho um desafio para você. Dá uma olhada aqui nesse modelo e tente resolver sozinho. Como você faria isso? Primeiro eu quero saber se você vai conseguir resolver sozinho e eu quero saber qual a solução. Será que foi igual a minha? Coloca no comentário, eu vou gostar muito de saber. A solução que eu adotei foi simples, mas eu tenho uma pequena barreira aqui, de acordo com o modelo enviado pelo colega. Eu vou resolver esse problema utilizando as funções C e E aninhadas, que são funções condicionais. As funções C e E são utilizadas quando você quer condicionais adicionais, ou seja, os critérios só serão atendidos se eu tiver uma condição e outra condição. Se eu utilizar as funções se ou, é diferente. Precisa atender um critério ou outro critério, e isso é bem interessante. Vamos entender esse modelo. Eu tenho aqui o nome do projeto, eu tenho o valor previsto total do projeto para que seja distribuído. Nesse caso aqui eu coloquei de forma aleatória. Então eu pressiono F9, olha o que acontece. Os valores vão mudando aleatoriamente. Depois nós temos a duração do projeto, que é uma conta do fim menos o início. Nós temos a duração total do projeto. Agora o que eu preciso aqui? Eu preciso distribuir esses valores de acordo com a duração, de forma linear. Parece fácil e dá para fazer isso de forma manual bem tranquilo. Mas imagina se você tem uma lista de 200 projetos. Olha o trabalho que você vai ter aqui. Você pode facilitar esse trabalho com fórmulas. O que a gente quer na prática é distribuir de forma automática. Por quê? Tem projeto que começa em fevereiro, termina em outubro. Tem outro que começa em junho, termina em dezembro. Então nós precisamos distribuir da forma mais fácil possível, aproveitando os recursos do Excel. A minha lógica foi simples. Eu preciso comparar aqui esse mês e fazer as condicionais. Se ele for menor ou igual ao fim, e se ele for maior ou igual ao início, então vai encaixar o valor aqui nessa coluna do mês. Então eu cheguei nessa lógica muito rápido, mas eu tenho um problema. Por quê? Essa parte aqui de duração, início e fim estão em números, mas os meus meses estão em texto. Aí o que eu tenho que fazer para fazer essa comparação, para fazer função aqui? Eu tenho que falar a mesma língua. Ou você muda o nome dos seus meses para números para falar com início e fim, ou você cria uma linha suporte. É o que eu vou fazer aqui e deixar essa linha escondida, mas vai depender da sua necessidade. Você poderia colocar nos títulos dos meses também. Então, muito simples. 1, 2, seleciono as duas e vou preencher valores até dezembro. Então, tem uma nova linha suporte aqui, tá vendo? Que vai de 1 até 12. Por quê? Agora eu tenho a linha dos meses que conversam com o fim do projeto, conversam com o início e conversam com a duração. Então eu posso utilizar essa linha aqui para fazer a minha função CE. A solução aqui é bem simples, mas é preciso saber utilizar as funções CE aninhadas, porque ela tem um segredinho, principalmente no fechamento do parênteses. Igual C, abro parênteses, olha o que eu vou fazer aqui, E. Então eu abri a função C, depois eu abri a função E novo parênteses. Olha a lógica que simples. Se o número do mês 1 for menor ou igual ao número do fim, referente ao mesmo projeto, ponto e vírgula. Lembra que é uma função CE? Então eu tenho que fazer mais uma condição. Novamente, se o número do mês agora é maior ou igual ao mês de início, fecho parênteses, então eu tenho que dizer para o Excel o que acontece. Então eu estou atendendo a duas condições. Se o número do mês em questão for menor ou igual ao mês fim, se for maior ou igual ao mês de início, então aplica a divisão aqui.
que é a divisão linear do valor previsto. Olha que interessante, é uma lógica simples. Então, eu faço a conta. Venho no valor previsto dividido pela duração. Olha que interessante. Mas ainda não acabou. Eu podia fechar parênteses e eu até teria um retorno falso, mas não é isso que eu quero. Então, ponto e vírgula novamente, eu quero explicar para o Excel. Se não atender esse critério, qual que é o resultado que eu quero? Eu vou colocar um hífen aqui, ó. Fecho aspas e fecho parênteses. E Enter. Olha o que eu consegui fazer aqui. Consegui aplicar a divisão aqui no mês de janeiro. Então, como esse projeto começa no mês 1 e vai até o mês 6, então ele fez corretamente. Ele começou a dividir o projeto aqui no mês 1, aí ele tem que fazer isso no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Mas agora tem uma outra questão importante que muita gente tropeça, que são as referências. Será que eu posso pegar esse valor aqui e colar a fórmula para todas as linhas? É isso que eu quero, mas eu posso fazer agora, do jeito que está a fórmula? Olha o que vai acontecer. Vou colar até dezembro e para todos os meses, Ctrl Alt V, fórmula, e olha o problema aqui, gente. Eu vou ampliar para você ver. Olha o problema nas fórmulas. Isso porque eu fiz a primeira fórmula correta, mas eu não me atentei para as referências. E nesse caso eu vou andar de forma horizontal e vertical, eu tenho que analisar as referências. Ctrl Z, e olha o que nós vamos fazer. Seleciono a minha fórmula que está correta, F2, e eu vou entender aqui as cores. Olha só, vamos pensar junto. H9. H9 é exatamente aqui, ó, o mês 1. Quando eu colar a fórmula, o que a referência H9 pode fazer? Só pode andar na horizontal. Então eu tenho que pressionar 2 vezes o F4 para que eu deixe uma referência mista com linha fixa. Ou seja, não pode descer linhas, mas pode andar coluna. É o que eu vou fazer. Eu venho aqui então, 2 vezes o F4 e eu corrigi essa referência. Agora eu venho na segunda, G11. O que é o G11? É exatamente aqui a coluna G. Quando eu colar essa fórmula, ela não pode andar na horizontal agora, ela só pode descer para as próximas linhas. Então é uma referência mista com coluna fixa, só pode descer linhas. Então eu vou fazer o quê? 2, 3 vezes o F4, é assim que fica a referência. Nós temos aqui o F9 novamente, 2 vezes o F4, depois eu tenho o F11, que é a coluna do início. A coluna início é a mesma coisa, só pode descer linhas, então mista com coluna fixa. 2, 3 vezes o F4. Depois eu tenho D11, só pode descer linhas, 2, 3 vezes o F4, E11, mesma coisa, 2, 3 vezes o F4, só pode descer linhas, não pode andar coluna. Eu vou dar o Enter, e agora, será que vai dar certo? Olha o que eu vou fazer, vou colar para todas as células. Vou utilizar Ctrl Alt V para colar somente fórmulas e não mexer no formato. E olha o que aconteceu, eu distribuí os valores do projeto. Se eu pressionar F9, olha o que acontece, está mudando o valor previsto e está distribuindo corretamente. Mas e se eu quiser fazer um teste aqui para ver se ele está distribuindo correto? Eu venho aqui em início e fim e vou colocar esses números aleatórios também para simular o início e fim do projeto. Será que vai ficar legal? Então eu venho aqui no início, vou fazer igual aleatório entre, e como é início, eu vou colocar sempre de 1,6. E para que a gente não tenha um início maior do que o fim, eu vou fazer diferente no fim, ó. Ctrl Alt V fórmulas, vou colar a mesma fórmula no fim, mas no fim eu vou mudar. Eu vou colocar números aleatórios de 7 a 12, assim vai fazer mais sentido a distribuição por projeto. Vou aplicar aqui essa fórmula, e olha o que nós temos aqui. Vou atualizar com F9 e nós temos a distribuição de desembolso por projeto de forma linear e com fórmulas de forma inteligente. Vou pressionando o F9 e eu vou mudando a distribuição conforme o início e o fim do projeto, que gera uma duração nova. Então a grande utilidade de fórmulas como essa, eu imagino que o colega que mandou esse desafio tem essa questão, é que se você trabalha com muitos projetos, você não vai querer ficar fazendo isso de forma manual, é bem interessante você trabalhar com fórmulas. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.